E é isso aí, atendendo aos pedidos, Stray Kids, God's Menu. Vamos pra tela do YouTube. Pô, vou mudar aqui, vou ver se eu consigo colocar a legenda para português. Mudar. Tá em árabe, pô, e não. Não tem para português. Então vou deixar sem legenda. É isso. Mas já deu para entender que é uma parada bem conceitual, assim, né? Já o começo do sintetizador ali. Então vamos embora. Ele tá com um olho de cada cor mesmo, é isso. Esse clipe, logo no começo, já tá me parecendo um pouco com o Charlotte Gambino, o This is America. Muita coisa acontecendo no fundo, muita coisa passando e o foco na frente para poder mascarar o que tá acontecendo no fundo. Ó, meteu uns corvos passando atrás ali, parece até o Itachi aparecendo, né? Pandemia, pra 2020, né? O pessoal todo fechado na pandemia. Interessante. Pô, se tivesse a letra seria muito mais interessante para poder entender o contexto, né? Pô, eu gosto muito de quando o pessoal coloca essas bandas marciais, assim, igual estão colocando ali. Tem a música da Beyoncé que ela usa também, ao vivo ela usa. Acho muito maneiro, acho muito maneiro. Tá. Esse cenário é na Coreia, gente. Comenta aí se é na Coreia, porque isso é muito bonito. E essa mudança que teve aí do rap pro melódico já me pegou um pouquinho. É realmente parte do conceito eles estarem com esse visual, né? Esse figurino totalmente agressivo, assim, porque tem muita coisa agressiva, né? Eu tô gostando, tô gostando. Me pegou na melodia. Eu achei que a melodia ia subir, eles desceram, deram um intervalo menor, eu acho. Pode até ser diminuto, mas tem que ouvir. Quando eu falo intervalo menor, diminuto, isso é coisa técnica de música, tá, gente? Enfim, depois eu explico melhor. Olha, tô gostando, tô gostando. Eu não entendo muito de dança, né? Me parece que tá sendo uma coreografia muito bem executada, assim. Eu tô tentando entender, pegar as referências do cenário. Deve ter alguma coisa relacionada à letra também. Mas, até agora, estou surpreso. Esse sintetizador no fundo, né? Isso é feito para viciar, tá? Existem técnicas que eu vejo que no K-pop se usa muito de fazer com que a música vire chiclete. E esse é pra isso, é pra viciar mesmo. Bom uso do autotune como recurso para dar um gás na música, né? O autotune, durante muito tempo, ele foi criticado, foi muito criticado, que o pessoal usava, não tá cantando, tá cantando. E o T-Pain, né, foi o primeiro cara que colocou muito isso, assim, e é um recurso. Hoje tem o trap sendo usado, e essa música é praticamente um trap, né? E é usado, muito usado, e não acho que tenha sido por acaso deles colocarem o autotune, porque essa música tá bem puxada pro trap. Carro maneiro.
Que isso? Que isso? Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu entender. Esse, então, é o cara que faz o baixo, né? Ele é, então, o mais rebelde. O baixo que eu falo é o baixo da voz, né? A voz mais grave, assim. Alguém comentou comigo no Threads que quando chegasse uma pessoa em específico, eu ia ficar espantado com a voz. Deve ser esse cara. E realmente fiquei surpreso. Barulho de moto, gente, normal. Fiquei surpreso, fiquei surpreso. Vamos lá. Cara, é muito difícil de ter alguém que tenha extensão vocal de baixo, assim. Muito difícil. E ter um cara desse dentro do grupo dá um molho incrível, incrível mesmo. Tô muito surpreso, de verdade, tô muito surpreso. Cara, é muita mudança de figurina, muita mudança de cenário. Eu não tô conseguindo pegar o que tá acontecendo. Eu vou ter que assistir de novo depois. Provavelmente eu vou parar, vou assistir de novo, vou poder prestar atenção no cenário em detalhes e venho comentar, porque tá sendo muito dinâmico, muito rápido as mudanças, assim. Mudança de figurino, de cenário. E é muita gente. Eu não tô conseguindo entender também quem é quem ali. Esse daí é o mais sexy, digamos assim. Que já começa assim, pertinho, olhando, pá. Tem brinco também. Eu tô achando todo mundo muito rebelde. Tá quebrando a minha imagem que eu tinha do K-pop, que era todo mundo certinho, tá? Isso eu tenho que confessar pra vocês. Agora vai vir a descida. Acho que agora que vai vir a descida que eu falei na melodia. Não veio a descida. Não veio. Ai, só pra explicar, eu tenho que ficar parando toda hora, senão o YouTube me bloqueia, simplesmente. Ah, descida. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Essa descida na melodia é muito interessante, é muito interessante. Foi um recurso muito inteligente de terem colocado, assim. Muito inteligente mesmo. De novo, a melodia, eu não tinha percebido da outra vez. Ela tem um intervalo entre os acordes ali, da harmonia, na verdade, que dá uma encurtada. E isso é interessante. Vou voltar de novo para poder pegar essas duas situações. A melodia, a melodia. O acorde. Gente, são quantas pessoas no grupo? Eu vou pesquisar depois pra saber. São quantas pessoas, assim? Que toda hora é uma voz diferente. Toda hora é uma voz diferente. Cara, essa parte, junto com aquele outro cara de cabelo claro lá, que tem a voz baixa, essa também é outra parte que eu mais gostei da música, assim. E o refrão, acho que é o refrão que tem essa descida melódica, né? Não é o refrão, é o pré-refrão. Acho que o refrão é esse, né? Como eu falei antes, eu não tô conseguindo pegar essas mudanças de cenário, essas mudanças de figurino. E é muita gente. Se fosse parar pra contar, eu já tinha visto, já vi mais de 20 pessoas diferentes no grupo, assim. Me contem quantas pessoas são, são quantos caras. Esse que tá cantando agora, ele usa um recurso bem de leve chamado drive, que dá tipo uma rasgada na voz, assim. A voz fica mais quente, mais apimentada, digamos assim. Tem muitos cantores que fazem isso, é um recurso
É um pouco difícil até de se fazer na música. É, requer de fato uma técnica para não, você não fazer e estragar a garganta. E tá fazendo bem. Bem de levinho, assim. Pode ser até a mixagem que tá dando esse drive, mas eu acredito que seja ele mesmo que tá fazendo na garganta. Tu. Acabou? Tem mais coisa? A gente precisa saber se acabou. Acabou, né? Tá, deixa eu rolar. Stray Kids Around the World. Acabou. Galera, vamos lá. Eu tô surpreso. Estou surpreso, tô surpreso. Eu esperava uma coisa totalmente diferente. Sim. Óbvio, né? Entendendo, né, o que o pessoal me contou no Threads, que isso tudo começou no Threads. Eu fiz o react da música da Rosé com Bruno Mars, postei. Aí, na sequência do meu Spotify, tocou a música Shutdown da Blackpink. E eu gostei muito da música. Gostei muito. E aí eu postei no Threads, falei, poxa, chegou um momento que eu gostei de um K-pop, que, obviamente, sendo um homem hétero de 30 anos, eu tenho preconceito com K-pop. Desculpa, gente, eu tenho. E aí eu falei, não, calma, eu vou tirar meus preconceitos, vou perguntar ao pessoal. O pessoal me ajudou muito, a comunidade me abraçou no momento que eu falei que eu tinha gostado de uma música, sabe? E a partir daí eu comecei a pensar, pô, não, então eu preciso olhar com o coração aberto, com a mente aberta, tirar os meus preconceitos e conhecer de fato essa comunidade, conhecer essa indústria, que é uma indústria enorme. A indústria do K-pop é gigantesca. E como músico, como produtor, como um monte de coisa que eu falo sempre que eu sou aqui, não tem como deixar passar, sabe? Falando da música em si, eu vou assistir de novo daqui a pouco. Talvez eu nem coloque no vídeo, né? Eu vou deixar para poder fazer esse comentário no thread. E inclusive @LucasLuizFC, pode me seguir lá, que eu vou ter comentado sobre. E assim, a música ela é muito caótica. O clipe é caótico, a música é caótica, foi feito em 2020, o pessoal ali de máscara, deu gatilho. E aí tem cena de construção, parece ser um porto, uma obra, não sei o que que é. Tem cena do pessoal do carro de corrida, tem cena em cozinha com a banda. E eu preciso da letra, gente. Eu preciso pegar a letra, destrinchar a letra para entender o conceito que tem por trás do clipe, porque eu realmente não consegui pegar o conceito do clipe. Talvez tenha muito mais a ver com a letra, mas musicalmente falando, né, pontos a destacar. Acho que primeiro a melodia ela vai te levando, ela parece que vai subir, aquela descida que dá no refrão. Com certeza não foi composta de por acaso, foi no fluido ali da composição, não. Foi pensado para dar essa quebra mesmo. Aquele sintetizadorzinho que tem no fundo, né? Um padzinho, não é um pad, é quase um baixo que tem ali. Ele é feito pra gente ficar viciado. É feito pra isso mesmo. E a parte do pum, 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 do tiro, é também pra gente ficar viciado. Existem muitos recursos que as músicas, principalmente a música pop, faz que a gente fixe na cabeça coisas fáceis, sejam fixadas na nossa cabeça e a gente fica repetindo. O maior exemplo que eu posso dar disso hoje, 2024, 23/10, é a música APT. APT, APT, APT. Isso vicia, isso fica viciado, viciante. Inclusive, eu fiz o react da música, tá aqui, eu vou deixar aqui em cima também. E essa música, God's Menu, assim, eu preciso da letra. Eu preciso da letra para poder entender. Talvez eu venha fazer uma análise da letra aqui dessa música baseada nesse react, porque eu não compreendi o caos que é o clipe. E lá no Threads o pessoal me falou assim, ó, é caótico mesmo e tal. Mas o que eu posso dizer, né? Impressões finais. O cara da voz lá tinha me avisado que eu ia me espantar e realmente me espantei. O que tem o cabelo branco, né? Desculpa, gente, eu tô tentando ser o mais respeitoso possível, eu não sei o nome dos caras, desculpa.
Como eu falei, eu sou um jovem senhor de 30 anos, eu venho do rock, eu sou músico de rock, então eu tô tentando ser o máximo respeitoso possível, por favor. Entendam. E quando forem comentar alguma coisa, pensem assim, eu tenho que explicar isso de uma forma que o meu avô entenda, que não é do meio, porque o pessoal coloca muita sigla, muita coisa que pra quem não é do meio não tá ligado. E eu sei, a comunidade se comunica assim, mas eu realmente preciso que vocês sejam bem, bem condescendentes, não é condescendente, né? Mas que vocês me entendam isso, por favor. Então, esse rapaz com aquela voz lá pegou bastante. Eu quero ouvir outras músicas. E se tiver música solo dele, por favor, me indiquem. Me indiquem. Segundo ponto. O primeiro ponto foi a descida da música. Segundo ponto, esse rapaz. Terceiro ponto, também o rapaz fazendo um drivezinho na voz. Gostei. Pegou bastante. Quarto ponto, é caótico. Gostei também de ser caótico. E o saldo geral, para não ficar muito grande, 20 minutos de vídeo. Eu gostei. Gente, eu tô me rendendo ao K-pop. Eu vou virar K-pop, eu vou virar ARMY, eu vou virar Karate, eu não sei o nome dos fandoms, mas eu gostei, cara. Eu gostei. E acredito que quem ouvir sem preconceito, com o coração aberto, entendendo que a gente não é o público-alvo, que eu sei que eu não sou o público-alvo, mas com um olhar técnico, entendendo que faz parte de uma indústria, a gente consegue respeitar. E eu posso finalizar assim, né? Hoje, depois desse react, depois de toda a interação que eu tive com a comunidade no Threads, eu respeito 100%, 100% o pessoal do K-pop. E como prometi lá no Threads para muita gente, vão ter mais reacts. Eu vou acabar de gravar esse aqui e vou gravar outro. Rapaziada, eu sou o Lucas Luiz, eu sou músico, produtor, eu sou do rock e eu tô fazendo esses reacts de K-pop porque surgiu a vontade, surgiu a comunidade me acolhendo porque eu gostei de uma música e, como eu falei, eu estou respeitando. Tô tentando ser o máximo respeitoso possível. Muitas pessoas vieram contar histórias de que o K-pop, alguns grupos salvaram a vida delas porque estavam passando por algum sofrimento e a música veio, caiu como uma luva ali para poder tirar de uma situação. E isso é muito louvável. Isso é louvável. Esse é o poder que a música tem. Eu fiquei até arrepiado agora, porque esse é o poder que a música tem e não tem como a gente desrespeitar isso, cara. Não existe possibilidade da gente desrespeitar uma música, um grupo e todo um cenário que tá salvando a vida das pessoas, velho. Não tem como. Eu tive a minha vida salva pela música também. E tem uma música da banda chamada Korn, que o pré-refrão dela fala uma vida triste em que ninguém te entende, mas não desista porque a música entende. Essa é uma das músicas que eu gosto muito do Korn e ela descreve isso. Descreve o que está acontecendo com esse movimento do K-pop, porque eu acho que pode falar que é um movimento, né? Então, assim, eu tô muito feliz mesmo de estar entendendo e eu tô disposto a entender mais ainda, eu tô com o coração aberto. A gente está com a meta no canal de chegar a 2.000 seguidores, que eu acredito que com 2.000 seguidores a gente vai conseguir impulsionar e monetizar o canal. E aí talvez pare de travar, não sei se travou agora, pare de travar os vídeos, porque eu vou conseguir comprar um setup melhor. E quem sabe, né? Quem sabe eu de fato não esteja virando um K-Popper aí. Eu tô me olhando e falando assim, caraca, eu tô com 30 anos, eu tô gostando de K-pop, velho. Isso é surpreendente mesmo. Eu sou um homem hétero, casado, sou do rock, eu sou emo. E o K-pop tá conquistando meu coração. Então é isso, rapaziada. Te vejo no próximo vídeo.